Escândalo no final do Campeonato Carioca. Emissora detentora dos direitos de transmissão prejudica jogadores. Lohan se despede de seus companheiros. Lucas Paquetá no Flamengo após o seu julgamento. E Wesley no Real Madrid antes do meio do ano para o Super Mundial. Estou chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que está de cantinho que taca o dedo no like e se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça, simples assim. Consegue me ajudar, meu filho? Clicou no like, se inscreveu. Abençoado para o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão. Malvadão que vai ser campeão carioca, mesmo com a detentora de transmissões prejudicando o nosso Flamengo, não é mesmo? Comenta aí se você acredita que o Flamengo vai ser campeão carioca esse ano. Você põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos. Vocês estão bom? Eu estou bom. Sejam todos bem-vindos. E vamos que vamos. Meus amigos, o vídeo começou quente e vai ficar mais quente ainda. Mas antes de mais nada, falar o seguinte. O Flamengo encerrou hoje a preparação para o embate contra o Fluminense, que acontece amanhã, 15 para as 10, horário aí de transmissão de uma das detentoras de direitos de transmissão, né? Uma não, de todas elas, né? Vai passar na Globo e também na Band, alguns canais aí do YouTube. Então, bastante emissoras transmitindo o jogo. E tem uma bomba aí sobre a emissora que eu já vou soltar. Então, esse jogo que acontece aí amanhã vai começar a decidir quem será o campeão carioca. Flamengo deve com o time normal, sempre ofensivo, com a substituição aí, já que saiu o Bruno Henrique contundido, vai entrar o Luiz Araújo como titular, jogando na posição ali, né? E o Gonçalo Plata deve fazer a função de centroavante, um falso 9, já que ele tem essas características também. É um baita jogador, tomara que dê tudo certo, a gente tem que ganhar, porque os últimos dois confrontos foi uma vitória do Fluminense e um empate. Na era Felipe Luiz, ainda não vencemos o Fluminense. Ano passado a gente venceu no primeiro turno com o Tite e vencemos também na semifinal do Carioca. E depois que o Felipe Luiz assumiu, ele teve uma derrota no Brasileirão do ano passado e um empate no Carioca desse ano. Então a gente tem que vencer para espantar essa zebra aí, que esse Fluminense aí, esses tricoletes já estão cantando vantagens que vão vencer nosso Mengão. Então deixa aí seu comentário de repulsa contra eles. Então o Flamengo se preparando, encerrou hoje a preparação, amanhã não tem treinamento. O time esbolçado hoje provavelmente deve ir a campo amanhã. Mas isso aí é uma expectativa. Por quê? Porque a escalação só sai minutos antes. O Felipe Luiz não divulga nem para os jogadores quem vai ser titular. Muito menos para o X9 que andava vazando. Então não tem vazamento mais. O Flamengo conseguiu eliminar o X9. O Boto está dando aula nesse sentido aí de administração. Até agora não tem muito a reclamar, a não ser a falta de contratação. Ele está bem lento para contratar. Estamos aí com a novela Jorginho se arrastando. Novela Lucas Paquetá, que parece que vai ter um desfecho agora. Então muita coisa acontecendo, mas parece que ele está meio lento nas contratações. Comenta aí o que você está achando do José Boto como aí, dirigente de futebol contratando. Você está achando que ele está indo bem? Comenta aí. Eu vou pôr no ordem na casa, isso é verdade. E falando em ordem, o Flamengo está preparado para enfrentar o Fluminense. Amanhã não tem treino. O time se concentra. Como eu falei, a provável escalação deve ser Rossi no gol. Lateral direito continua o Wesley, claro, está dando show. Na zaga ali a dupla Leléo. Danilo está de volta, mas vai ficar no banco para pegar ritmo no segundo tempo, quem sabe. Na lateral esquerda, Alexandre, vai ajudar bastante defensivamente. No meio de campo, Eric Pulgar e De La Cruz fazendo a parte da volância. Mais à frente, De Arrascaeta na distribuição. Numa ponta, Gerson, na outra ponta, Luiz Araújo e centralizado, Gonçalo Prata. Esse é o provável time do Flamengo para enfrentar aí os tricoletes. Põe fé que o nosso Mengão vai vencer? Comenta aí, meu filho. Então, meus amigos, como eu falei, isso aí é uma expectativa, né? Já que a escalação só sai minutinhos antes aí. Mas, seguindo o nosso vídeo aí, temos muita novidade. Uma delas é que o Lohan deve estar aí fechado e indo embora para, quem sabe, o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino esperou segunda-feira, onde abriu a janela para os jogadores que disputaram os campeonatos estaduais e pode fazer contratação aí, né, de times. Todos os times que disputaram campeonatos estaduais, você pode contratar um jogador, ou seja, internamente a janela está aberta. E o Red Bull Bragantino está com a proposta para levar um Lohan, quem sabe até em definitivo.
Então o Flamengo deve perder mais uma joia da base agora. Muita gente aí deseja que o Lohan continue, acha que o Felipe Luiz tinha que recuperar ele. Outros falam que não tem jeito mesmo, que é bom que ele vai para lá e seja feliz. Mas você, gostaria que ele fosse por empréstimo ou em definitivo? Comenta aí. Por enquanto, o Red Bull Bragantino formaliza ali, está estudando para formalizar a proposta. Mas o staff ali, os empresários do Lohan, junto com o Lohan, já tem tudo acordado, tudo acertado. O Flamengo que ainda não foi informado. Então isso deve acontecer nas próximas horas, ou quem sabe nos próximos dias, e essa novela deve se encerrar. Mas outra novela que está quase tendo desfecho aí é a novela de Jorginho. A reunião, ainda não falaram detalhes do que aconteceu, mas o que a gente sabe que já estava tudo adiantado, que o Jorginho já estava ciente do salário, tempo de contrato, e que era só assinar. Assinou, era jogador do Flamengo. Assinou pré-contrato, no meio do ano chegaria para jogar no Flamengo. O Flamengo ainda tentaria uma manobra para ver se o Arsenal liberava o jogador agora, já que o próprio Arsenal desistiu de renovar com o jogador, após o jogador querer receber o mesmo salário que ele recebe até hoje no próximo ano. Só que os Gunners queriam pagar um terço do que ele ganhava, o jogador não gostou, e aí se segue, né, esperando algum time para fechar com ele. E no caso o Flamengo está bem encaminhado nesse sentido aí. Claro, tem concorrência de Juventus, do Milan, tinha concorrências internas do Arsenal, e dizem que há uma possibilidade do Palmeiras também atravessar o caminho do Flamengo, já que o Palmeiras estava esperando o Jorginho ficar livre para que ele pudesse ir lá e fazer uma proposta. Deixou tudo acontecer, e agora que o Flamengo, né, quebrou todas as pedras que tinha, eles vão lá e vai querer pegar o melzinho, né? Então não vai ser bem assim. Espero que o Flamengo não demore nessa negociação aí. Então tá difícil, tá se arrastando, todo mundo ansioso, mas até agora não tem um provável desfecho. Mas há uma notícia aí vinda da Inglaterra, que o time do West Ham, time do Lucas Paquetá, teme um final desastroso após o julgamento e que o jogador fique banido do futebol para sempre. Mas eles têm a certeza de que, caso ele seja condenado agora no julgamento que deve acontecer nos próximos dias, ele poderia ainda jogar com efeito suspensivo do caso, que é a última instância do futebol. Então, essa instância é na Suíça. Ele teria que passar por esse crivo para poder saber se vai continuar suspenso, banido do futebol ou não. O julgamento ainda não aconteceu, então isso são possibilidades que o próprio time do West Ham acredita. E com isso, há uma expectativa de que, caso o julgamento seja desfavorável ao jogador, ele possa aí vir para o Flamengo, ficar por um ano, pode ser que seja o último ano de futebol de sua carreira. Aguardar aí o restante do julgamento enquanto ele seja julgado no caso. No caso, pode arrastar de 1 a 2 anos. Então, há essa expectativa de que Lucas Paquetá venha para o Flamengo, meio que para ficar afastado da Europa ali, porque ali está muito quente, o clima ali está brabo, a batata ali está assando, e aqui no Brasil ele ficaria tranquilo, né, com a situação mais leve, ficaria em casa, onde é sua terra, e o Flamengo seria um bom desfecho para ele. O jogador que tem o desejo de voltar, está expressando essa vontade de voltar desde o ano passado, e agora está quase aí que certo que volte. Então, se o julgamento lá for desfavorável a ele, for realmente condenado, que é a chance disso acontecer de 99%, que é tudo crê que ele realmente está bastante envolvido nisso aí. Mas até então, a gente tem que esperar o julgamento para falar se é culpado ou não. Ele sendo culpado, sendo julgado, ficou banido no futebol, vão correr com ele para o Flamengo, porque no Flamengo ele vai poder esperar o julgamento do caso aí, poderia esperar lá também, mas lá o clima está muito quente. Então, quando eles forem recorrer ao caso, né, poderá levar de 1 a 2 anos, assim como aconteceu com o Gabigol. O Gabigol, por exemplo, está encerrando o processo dele agora, se não me falha a memória, mês que vem, e ele nem cumpriu quase nada, cumpriu alguns dias só de suspensão. Por quê? Porque ele recorreu ao caso, enquanto o caso não julga, ele pode ficar livre. Só como do Gabigol teria um prazo, e esse prazo já foi cumprido durante o tempo do processo, então o processo aí, após o julgamento, ele já cumpriu praticamente. No caso do Lucas Paquetá, sendo banido, não tem jeito, é toda eternidade, não pode jogar ano nenhum, não tem que esperar um tempo, está banido, acabou. E aí ele só poderia esperar esses de 1 a 2 anos pelo julgamento do caso. Enquanto o julgamento no caso não ocorre, ele ainda pode continuar julgando. E o Flamengo talvez seja o último time da carreira do Lucas Paquetá. E aí fica uma dor danada. Por quê? Porque o Lucas Paquetá é jogador de seleção brasileira, um talento enorme, um dos melhores jogadores da última geração, jogador que estava cotado para vestir a camisa do Manchester City
até 2 anos atrás, Manchester City ia pagar o maior valor possível aí da sua história no Lucas Paquetá. O Flamengo ia ganhar uma baba, porque o Flamengo tem direitos ali de formador, né? O clube que formou o jogador. E com isso, ficou chupando o dedo. O Lucas Paquetá está envolvido nisso aí até o pescoço. Se o desfecho for desfavorável, o Flamengo será o destino. Então o que vocês acham disso aí? O Flamengo deve dar uma chance ao Lucas Paquetá aí no restante de sua carreira, que pode ser os últimos anos. É um talento em tanto, um baita jogador, mas é um jogador que está com os dias contados. Essa é a verdade, está com os dias contados. Então, meus amigos, tudo está acontecendo, tudo agitado, e o escândalo do futebol que envolve o Flamengo, o Fluminense e a final do Campeonato Carioca e as emissoras detetoras dos direitos de transmissão. O que acontece? O primeiro jogo, amanhã às 21 horas e 45 minutos, certo? Mas o próximo jogo deve ser no domingo, às 16 horas. Segundo Mauro César Pereira, há uma expectativa de que o jogo seja às 16 horas. A Rede Globo está tentando colocar aí entre 16 e 16h30, pensando na sua grade de programação. Ela tem todo o direito de fazer isso, porque o direito de transmissão é dela, mas isso prejudica severamente a qualidade do espetáculo e os jogadores. Lembrando que os jogadores são os artistas do espetáculo. E eles jogarem nesse horário, eles vão estar jogando num sol quente de 40 graus com sensação térmica de 60. Isso prejudica o espetáculo, isso prejudica a qualidade do show. E a gente que é torcedor, a gente só pode torcer e acompanhar pelo desfecho. Mas até então, o Flamengo e o Fluminense queriam que o jogo fosse às 18 horas. A FERJ apoiou, a Band aceitou, mas a Rede Globo está batendo o pé que tem que ser entre as 16 e as 16h30. Assim prejudica o nosso jogador, a saúde, que tem que estar em primeiro lugar. É um escândalo. Eu sei que há muita gente aí que assiste, gosta e apoia, mas a verdade é que é uma baita sacanagem se isso se confirmar, porque os jogadores vão estar ali, né, prejudicando sua própria saúde, e só a Globo apoia isso aí. Os jogadores não queriam esse horário, os times não querem, a FERJ não quer e a Band não quer, mas a tal da Globo, alguns chamam de Globo lixo, Globo que faz aí tudo o que quer, manda e desmanda, ela que é a maior dona dos direitos autorais junto com a Band, mas ela tem a maior parte, então ela que manda e desmanda, e se isso confirmar, será um escândalo no futebol brasileiro. O que vocês acham disso? Deixe seu comentário aí. Vocês concordam com a Rede Globo ou vocês discordam da Rede Globo? Vocês acham que, assim como eu, é uma vergonha, uma estupidez danada, que o jogo deveria respeitar os horários aí estabelecidos previamente, quando o Flamengo e outros clubes do Campeonato Carioca, né, do Rio de Janeiro, entraram com recurso, né, com a reunião, pedindo a FERJ para alterar o horário, e ela alterou, aí vem a Rede Globo agora e remaneja o horário para mais cedo, sem pensar na saúde dos jogadores e no espetáculo. Vocês concordam com isso? Comenta aí. Abençoado Fla, aqui é mais Flamengo, tamo junto, forte abraço e fui. Valeu, amigos, é nóis.